Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, que diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Minha esposa e eu, nós nos mudamos muitas vezes. Já saímos de apartamentos pequenos para apartamentos grandes, de cidades pequenas para cidades grandes. Algumas vezes nós levamos os móveis, outras vezes nós vendemos tudo. A escolha dos itens que ficariam conosco e as que seriam vendidas eram um pouco tristes. Tínhamos que escolher coisas pequenas, de fácil transporte, principalmente as que coubessem em nosso carro. Biblioteca e itens de cozinha sempre eram os mais poupados, enquanto outras coisas maiores eram precificadas e levadas por alguém. Até mesmo quando nós não conseguíamos vender, chegávamos ao ponto de ter que doar para alguma pessoa. Não apenas em mudanças de endereço, mas toda e qualquer mudança da vida nos faz e nos força a ter desapegos. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 7, Paulo diz: Mas o que quer que fosse ganho para mim, agora considero perda por causa de Cristo. Quando o apóstolo Paulo se voltou para Jesus Cristo, ele também passou por uma espécie de limpeza. Mas neste caso, ele teve de deixar de lado as coisas com as quais costumava contar para a justiça antes de crer em Jesus Cristo. Paulo entendeu que o que ele cria antes era falsa justiça. De fato, Paulo agora via essas coisas como um lixo, uma palavra usada para descrever coisas podres e decadentes. Nos dias de Paulo, era a palavra para esterco. Ele não poderia ter escolhido uma imagem mais feia para descrever a justiça que tinha antes de sua vida ser mudada por Cristo. O que Paulo recebeu em troca? De acordo com os versículos 8 e 9, ele ganhou a Cristo. Ele também encontrou uma justiça que não era algo que ele havia conquistado por guardar a lei, mas uma que veio pela fé em Cristo. Se você quer ser justo aos olhos de Deus, você precisa deixar ir. Você deve desistir de suas próprias reivindicações de ser um bom o suficiente e reconhecer que Deus só o aceitará, ou o que Deus só aceitará o que Jesus Cristo faz em seu favor. Essa justiça não é conquistada, mas é dada a você como um presente. Somos achados nele, não tendo justiça própria. Por isso que agora é hora de fazermos uma limpeza na casa. O que você precisa abrir mão hoje para se voltar a Cristo? Qualquer justiça que você possa reivindicar como sua é pior do que lixo. Paulo chama isso de esterco. Deixe-o ir. A escolha por Cristo tomará o lugar. É um momento incrível esse discurso de Paulo, porque é uma decisão que ele tomou ao conviver com a presença do Espírito Santo e deixando Cristo modificar o seu estilo de vida. Paulo precisou deixar
e justiça própria para ser abraçado pela justiça de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos parar de realizar coisas para que possa ser visto como justiça e então aceitarmos a justiça de Cristo, que é de graça. Tem uma música do Novo Tom, um grupo evangélico, a música chama Justificado. Você pode procurar aí no seu streaming favorito. E a música já começa dizendo uma coisa linda. Ele fala assim, ó, justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. É isso que Cristo oferece para cada um de nós. Sua morte na cruz, seu sacrifício, o seu sangue nos oferece justiça, mesmo não sendo. Só basta você aceitar agora. E conforme você aceita essa justiça de Jesus, coisas ruins vão indo embora. Atitudes ruins vão indo embora. Pensamentos ruins vão indo embora. E aí você começa a entender que a perda dessas coisas, num primeiro momento, por mais que pareça algo difícil e ruim, estou perdendo, lá no fundo você vai perceber que é ganho, porque você está trocando por Cristo Jesus. Que Deus nos dê esse privilégio, que possamos fazer a troca certa, no momento certo, em nome de Jesus.